Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, professores presentes nessa galeria, movimentos sociais que também estão aí fora da Fundação Dr. Jesus, os internautas que nos acompanham aqui pela TV Assembleia. Hoje estamos celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente e, na verdade, é um chamamento de atenção para as preocupações que devemos ter com o nosso planeta Terra. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam sempre indicando que os outros façam, mas na verdade todos nós, homens e mulheres, jovens e crianças, temos responsabilidade com a continuidade da vida no planeta. Desde as menores atitudes na nossa casa, ao deixar a televisão ligada a noite inteira, a internet, o computador, a água que a gente toma o banho ou lava o prato, que deixa abundantemente na torneira, desperdiçando muitas vezes, o lixo que às vezes se joga pela janela do carro, na estrada, ou em ambientes que vêm causar danos à saúde, danos até provocando às vezes acidente. Tudo isso deve ser revisto, pensado em todos os ambientes que nós estamos, na escola, na família, no trabalho, porque essa é uma responsabilidade de todos nós. E o que nós temos percebido recentemente, nesses últimos tempos, eu que tenho 59 anos de idade, e passo a ler e a relembrar também de costumes, de trabalhos, de ações, de bem pouco tempo, quando lá em Paripiranga as nossas terras eram cobertas de cafeeiro, quando aqui nas terras de Adustina ainda tinha muita caatinga, em outras regiões ainda tinha muito cerrado, e hoje praticamente nós vemos tudo desmatado, porque no interesse de ampliar a produção na agricultura e na pecuária, sem muito zelo, sem muito cuidado, o fogo, o machado ceifaram a vida das plantas, e hoje nós estamos vivendo nesse semiárido a seca, que já era um processo natural e de quando em quando ela se alongava um pouco mais. Hoje nós estamos vivendo um processo bem mais intenso de seca, com o calor bem mais aperreando as nossas cabeças. Não é de agora que se fala no aquecimento global, não é agora que se fala do efeito estufa, e na verdade tudo isso precisa de uma ação do homem através das políticas públicas, do governo estadual, federal, mas também precisa das nossas atitudes. Portanto, eu queria, nesse momento, fazer esse chamamento de atenção e lembrar que esta grande seca que nós estamos vivendo, e que talvez os efeitos não estão sendo piores, mais dramáticos, exatamente porque nesses últimos anos, nesses últimos 9 anos, com o programa de 1 milhão de cisterna, com o programa Água para Todos, ainda se tem alguma quantidade de água por alguns dias. E eu queria até aproveitar e parabenizar a União dos Municípios, a UPB, que fez na sexta-feira passada um seminário muito importante, com a presença dos prefeitos, de secretários de governo, mas sobretudo também dos cientistas que vêm trabalhando a meteorologia, para que pudesse expor para nós e dar ciência do que é que está acontecendo nesse momento com o nosso planeta Terra, nessa região mais específica do semiárido, nessa região onde estamos vivendo esta seca, e, portanto, para que permitisse que os governos, além de relembrar e de acelerar, principalmente o governador Jacques Wagner, acelerar as obras que estão aí encaminhadas, a adutora dos algodões, a adutora de Xique-Xique,
as obras da Bacia de Tucano, parte que já foi inaugurada na minha cidade de Cícero Dantas, e a outra parte que será assinada agora, o convênio para a segunda etapa do Tucano Sul, que a gente possa, além de ter essas obras prontas, agilizadas, que possa se pensar ainda mais em projetos de ações mais permanentes na reservação da água. Porque os últimos açudes que foram construídos na Bahia têm mais ou menos 30 anos pelo DENOX e que, portanto, ao ver o que o cientista da Agência SOMAR de Meteorologia nos mostrar naquela manhã de sexta-feira, nos chamou a atenção de que as previsões para as chuvas não são tão breves e que, portanto, precisamos pensar e repensar melhor como ter recursos para buscar água ainda em algumas regiões no carro-pipa, tanto para o consumo humano como para os animais, e buscar um pouco longe, por conta desses açudes que têm praticamente ficado vazios. E ao lado disso, uma ação mais rápida, mais permanente, na limpeza também das aguadas, dos tanques. Muitos convênios já foram assinados com a CAR, com o Ministério da Integração Nacional, através dos recursos que o governo estadual conseguiu no Ministério da Integração, e que precisamos ampliar em muito a capacidade de reservação de água. Então, se de um lado precisa das ações do governo estadual, municipal e federal para cuidar, reservar água, de outro lado precisa também das ações da sociedade civil. E eu queria aproveitar para agradecer aos deputados e aos representantes do governo federal e do governo estadual que tiveram aqui na quinta-feira pela tarde, numa sessão especial, onde debatemos o tema, a seca, as consequências e as políticas de convivência para o semiárido. E nas palavras do secretário do Meio Ambiente, nas palavras do representante da ANA, por todos os que fizeram uso da palavra, nos orientou, nos alertou nas suas reflexões para que cada vez mais o nosso planeta Terra seja muito mais bem cuidado. E nesse dia que todos nós pensamos no semiárido, pensamos exatamente na água, no ar, nos resíduos sólidos, nos poluentes que hoje, praticamente onde tem alguns rios, em algumas cidades, deputada Luísa Laudano, praticamente viraram rios ou córregos de esgotos, e que, portanto, temos uma tarefa muito grande pela frente, de cuidar da educação ambiental, porque se cada homem, se cada mulher colocar no seu sentimento e na sua ação de que esse planeta é nosso e que nós devemos cuidar, todas as leis que nós votamos aqui do meio ambiente e todos os recursos que foram destinados para as ações do meio ambiente terão sucesso. Do contrário, é um fazendo pelo um lado e o outro desmanchando por outro lado, causando mais poluição, causando mais desastre, causando mais tristeza. E, na verdade, às vezes, quando tem uma grande enchente que leva meio mundo de casa, que muita gente fica desabrigado, é que parece que vem a dor. Quando acontece uma grande seca, como agora, que vemos os tanques vazios, que vemos o gado morrendo, que vemos a economia falindo, parece que vem o grito de dor. Mas, na verdade, o nosso grito em defesa da vida, do planeta Terra, em defesa das pessoas, em defesa do ar, do verde que nós precisamos, tem que ser uma atitude de todo dia. Tem que ser uma atitude que deve estar impregnada no nosso coração, nas ações, desde as crianças até os mais idosos. Portanto, é esse chamamento de atenção que eu queria fazer nesse momento, e agradecer a todos e a todas que compareceram na sessão especial, onde debatemos a convivência com o semiárido, porque muitas vezes a gente ainda coloca, vamos combater a seca, mas na verdade a seca é um fenômeno natural, é um fenômeno cíclico que sempre volta
e estão voltando com mais força agora por conta do aquecimento global, dos desmatamentos, a falta de floresta, que tem causado mais ainda transtorno para a vida das pessoas do nosso sertão. Muito obrigado, presidente.